Sabino Castelo Branco tem 45 anos. É candidato à prefeitura da capital pela coligação O Povo Caminha para a Vitória. Nasceu em Manaus, Amazonas. É empresário e apresentador de TV. Casado e tem 4 filhos. Foi vereador da capital por 2 mandatos e atualmente está no 2º mandato de deputado federal pelo PTB. Lembramos que os candidatos se comprometeram a não utilizar trechos dessa entrevista no horário eleitoral. E em caso de ofensa a algum adversário, poderá ser concedido direito de resposta. Nós ouviremos agora o candidato Sabino Castelo Branco, que terá 6 minutos para apresentar as suas propostas. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, o que motivou o senhor a querer deixar o cargo de deputado federal para ser prefeito e qual deve ser o diferencial da sua administração? Depois de 4 mandatos, 2 vereadores, 2 deputados federal, eu me sinto preparado. Me sinto preparado para administrar minha cidade por conhecer os problemas da população. Principalmente da população mais carente, a população que sofre mais hoje com o transporte, com a água, com a segurança. E eu me sinto preparado porque eu conheço na raiz, no profundo, esses problemas dessas pessoas. Vamos, portanto, começar agora o sorteio. São 21 temas, o senhor sorteia e vai falar sobre eles. Ok. Primeiro tema, limpeza pública. Quais são as suas propostas para essa área, candidato? A limpeza pública, hoje a gente sabe que a Prefeitura de Manaus está pagando mais ou menos de 130 a 150 milhões de reais por ano. E a gente vê uma Manaus totalmente tomada pelo lixo. Uma lixeira a céu aberto. Os bairros de Manaus, por onde a gente passa, as ruas, não tem uma coleta de lixo que merecia para a cidade de Manaus. O centro de Manaus está tomado pelo lixo. Eu chegando à Prefeitura de Manaus, se Deus quiser, como prefeito de Manaus, a primeira coisa que eu quero é rever esse contrato. Esse contrato não pode continuar. Se continuar, eles vão ter que se enquadrar no que diz o contrato. Tem que ter uma limpeza pública de qualidade e eu quero rever esse valor. Esse valor não é o valor certo para a população pagar por uma coleta de lixo que não é feita na minha cidade. Então, na minha administração, esses excessos não vão continuar. Mais um tema? Perdão, o senhor que sorteia. Vamos ver. Calçamento e pavimentação. Hoje Manaus não tem calçada. Tomaram as calçadas. Os vendedores ambulantes, as pessoas que têm lojas. A gente já dá o exemplo aqui do lado da Prefeitura Municipal de Manaus. Os ferros velhos lá que tem aquelas lojas, agora colocaram os macacos hidráulicos na sarjeta. O pedestre tem que ir pelas ruas. Então isso daí, como eu falo, é uma cidade totalmente desorganizada. Manaus está de cabeça para baixo e merece, tem que ter prefeito. Nós vamos colocar Manaus no trilho. Eu chegando à Prefeitura Municipal de Manaus, nós vamos tomar as providências, nós vamos exigir. E quem não cumprir com o que diz a lei será multado. Eu acho que a pessoa, quando dói no bolso dela, quando mexe no bolso, é quando ela começa a ter responsabilidade. Nós todos temos uma responsabilidade com a cidade de Manaus. Então, hoje em dia, o pedestre não tem mais como andar na sarjeta. O deficiente físico piorou. Então nós vamos fazer, e nós temos um projeto para calçada para todos. E eu vou fazer que essas pessoas respeitem a lei. A Prefeitura de Manaus vai ser responsável, sim. Vai ter prefeito a partir do dia 1º de janeiro em Manaus e nós vamos colocar ordem nessa cidade. A Manaus está desorganizada. Começa por aí, não tem pavimentação, não tem calçada. O asfalto, a gente sabe que nos bairros de Manaus, para tudo que você anda, para todas as ruas, buraco para tudo que é lado. Então, nós temos muito que trabalhar, nós vamos dar um choque de ordem nessa cidade. Candidato Sabino Castelo Branco, mais um tema. Orçamento municipal. Sobre essa questão, o senhor pretende fazer um orçamento participativo? Olha, eu me preocupo muito ao chegar à Prefeitura de Manaus e saber que hoje nós temos um orçamento de 3 bilhões e 100 milhões de reais, praticamente comprometido todo com a folha de pagamento. E se não tiver um excesso de arrecadação, vai sobrar 100 milhões de reais para investir e custear essa máquina. Então eu tenho que chegar na Prefeitura e eu tenho que rever tudo isso, tenho que rever esses contratos. Eu tenho que rever os contratos da água, tenho que rever o contrato do lixo, e outros contratos que tem a Prefeitura de Manaus que nós temos que cortar. Nós temos que cortar na própria carne para sobrar dinheiro para a gente investir. Então, um orçamento participativo, sim, onde a população vai participar de tudo isso, mas eu tenho que dizer quanto é que eu tenho para gastar. E eu tenho que me programar, eu só posso me programar quando eu chegar à Prefeitura e saber o que vai sobrar, o que eu posso cortar. Aí eu posso falar em orçamento participativo. Vamos sortear mais um assunto. Vamos ver.
Relação com os poderes, como o senhor pretende atuar junto aos governos estadual e federal, candidato? Sou amigo pessoal do governador. Tenho uma amizade muito grande pelo governador Omar Aziz. Eu, prefeito de Manaus, vou fazer uma ação conjunta à Prefeitura Municipal e governo do Estado. Eu acho que se não houver essa interação de governo municipal e governo estadual, a Prefeitura não teria condições de fazer o que nós pretendemos fazer para a cidade de Manaus. E os outros poderes, é claro, cada um se respeitando. Eu respeitando o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, como também vou querer ser respeitado como prefeito de Manaus. Sim, nós já estamos praticamente no último minuto. As suas considerações finais, por favor. Eu quero dizer, e estou preparado para ser prefeito de Manaus. Quero que você confie em um jovem que pede oportunidade pela primeira vez de reorganizar a sua cidade. Tenho certeza, tenho capacidade para isso, você já me conhece. Me deram 4 mandatos na cidade de Manaus e eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu não quero mais ver as crianças na fila para conseguir uma consulta médica, nem a mãe, a merenda escolar, vou ter o maior cuidado, vou investir na educação e vou tirar os jovens das drogas, pode ter certeza. A água e o transporte coletivo será a prioridade do meu governo. E se Deus quiser, eu vou chegar à Prefeitura de Manaus com o seu voto e você vai me dar essa oportunidade de um homem que sonha com uma cidade muito melhor da qual nós estamos vivendo. Candidato Sabino Castelo Branco, obrigada pela sua entrevista ao Jornal do Amazonas. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado.